Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Fé e Razão. Meu nome é Samuel e, não coincidentemente, se você conhece uma página Fé e Razão no Facebook, a ideia desse canal é ser uma extensão para o que é ou o que já foi a página. A ideia aqui é que eu tive nos últimos tempos uma vida particular, profissional e acadêmica bastante ocupada, então eu não tive mais tempo de alimentar a página e isto não me deixou contente. Eu sempre tive a vontade de voltar a escrever, mas o tempo é um fator limitante bem crítico nesse aspecto, né? Isso me deixava um pouco pensativo, porque a atividade da apologética é uma atividade importante. Ela é uma questão a qual eu imagino quem pode deve se dedicar, né? Assim como diz 1 Pedro 3,15, que vocês estejam preparados quando lhes perguntarem, né? E para a gente estar preparado em função de novos conhecimentos que são construídos, a única maneira é continuar sempre estudando. Então a ideia é criar esse canal como uma extensão do que é ou já foi a página, né? E continuar alimentando ela com algum tipo de conteúdo. De forma mais rápida, menos sofisticada, porque eu imagino que quando você escreve, você consegue fazer as coisas de forma mais bem organizada, na medida em que você consegue escolher palavras, escolher exemplos. Mas a ideia é não perder, pelo menos, algum tipo de conteúdo, né? Eu espero, na medida do possível, trazer um conteúdo tão bom do ponto de vista conceitual aqui em forma de vídeo do que escrevendo. A ideia desse canal não é ser um canal que produz conteúdo, não é ser um canal em que você se inscreve, recebe um vídeo periodicamente, assiste ele e aprende uma coisa nova. A ideia aqui é criar uma continuidade de um raciocínio. Então, neste vídeo introdutório eu vou tratar a respeito de como a apologética vai ser construída e tratada nesse canal, assim como ela era na página. E nos próximos vídeos, a sequência de vídeos, ela é um raciocínio contínuo, no qual um vídeo sucede o outro e complementa o raciocínio dos anteriores. Então a ideia aqui não é criar, digamos assim, conteúdos dispersos. A ideia é que eles sejam todos uma continuidade de um raciocínio único. Então, para começar, a gente tem que explicar, é uma coisa que eu nunca fiz na página, tentar explicar o que é a apologética, o que é isso que a gente se propõe a fazer, né? E por que nós fazemos isso. Então, a ideia de apologética é estabelecer uma defesa racional da sua fé, né? Estabelecer quais são os motivos pelos quais você acredita naquilo que acredita com relação a alguma realidade metafísica. Especialmente no caso dos cristãos, é estabelecer quais são as razões racionais pelas quais nós podemos dizer que aquilo que nós acreditamos é razoável, né? Essa é a ideia. E aqui eu vou ter que fazer uso de uma definição pessoal de como a apologética se estrutura, né? Qual o seu conceito, e como nós podemos estabelecer vias para construir o conceito e os argumentos dentro da apologética. Então a ideia aqui é que eu não vou usar nada ortodoxo, nada que outras pessoas já tenham exaustivamente feito. Eu quero construir um raciocínio particular, novo, na medida do possível, que acrescente algum tipo de reflexão para esse debate. Então, a ideia essencial de dividir, no meu caso, a apologética em duas, é seguir uma via um pouco mais epistemológica e outra via um pouco mais demonstrativa, né?
Então, em termos práticos, a ideia é que no cristianismo, ou pelo menos na apologética cristã, né, naquilo que eu me proponho a desenvolver aqui, existem duas maneiras de argumentar a favor das verdades da fé. A primeira delas é justificando racionalmente aquilo que você acredita, né? E a segunda é demonstrando uma premissa em específico. Como assim, né? Então, o cristianismo ele é um conjunto de crenças, né? Nós acreditamos que existe um Deus, que esse Deus é composto por uma trindade, 3 pessoas, que esse Deus encarnou como humano, que ele viveu entre nós, que ele morreu por nós, que ele redimiu nossos pecados, que ele voltou ao céu e que um dia se cumprirá as profecias resguardadas, né, pela Bíblia no livro do Apocalipse. Então, existe um conjunto de crenças que a pessoa que se diz cristã, que é cristã, aceita e que vive em função desse conjunto de crenças. Então, uma primeira forma de construir a apologética é criar justificativas, criar validadores para esse conjunto de crenças. E a ideia essencial é que essa validação ela seja epistemológica, seja uma justificativa, um motivo pelo qual eu creio. Que pode ser tanto algo que é um objeto de estudo da teologia natural, né, que estuda o objeto Deus, se Deus existe ou não, quais as propriedades ele tem, quanto uma questão epistemológica, uma questão racional, se é razoável interpretar o mundo a partir de uma perspectiva cristã. Então, nesse canal, nós vamos argumentar por essas duas vias, e elas não vão ser unificadas em uma coisa só. Nós não vamos misturá-las, né? Essa é a ideia. Então, vai haver momentos em que nós vamos falar de um ponto de vista de justificação racional do conjunto de crenças que nós definimos como cristianismo, e vai haver outros momentos em que nós vamos falar especificamente de provar a premissa que consiste o objeto de crença do cristianismo, que é Deus enquanto uma pessoa, um ser, né, metafísico, para o qual a gente pode predicar a propriedade de ser uma trindade, né, ter 3 pessoas em um único ser, uma pessoa que encarnou, que viveu entre nós. Então, a ideia é provar isto a partir de algumas vias demonstrativas. Então, para deixar isso claro, eu vou fazer a leitura de 2 textos aqui que tratam desse assunto. O primeiro deles é da Suma contra os Gentios, na página 54, né? Na página 55, na verdade, é o capítulo 4. Como a razão procede relativamente à verdade da fé. Então, a ideia aqui é discutir justamente essa separação entre as verdades de razão e as verdades de fé e como cada uma delas é justificada. Então, São Tomás diz o seguinte: parece também que se deva considerar que as coisas sensíveis, nas quais tem sua origem o conhecimento racional, conservam em si algum vestígio da semelhança divina, mas tão imperfeito que se mostra totalmente insuficiente para nos esclarecer sobre a substância mesma de Deus. Na verdade, os efeitos têm o seu modo de ser semelhante às causas, visto que o agente produz efeito semelhante a si. Contudo, nem sempre o efeito alcança a semelhança perfeita com o agente. Daí surgir então a necessidade de justificar a fé cristã sem que a gente faça jus ao objeto de fé, à existência de Deus, a provar a premissa que Deus existe, mas provar que é racional crer em um conjunto de crenças que define algo que a gente chama de cristianismo. A razão humana, por conseguinte, para conhecer a verdade da fé, que só pode ser evidentíssima para quem contempla a substância divina, ordena-se a esta de modo a dela receber semelhanças verdadeiras, as quais, contudo, não são suficientes para que a referida verdade seja compreendida de maneira quase demonstrativa, ou enquanto conhecida em si mesma.
Então, a ideia de seguir uma via justificativa é, de fato, digamos assim, a essência por trás do cristianismo de que Deus é um ser além da realidade física, que não nos é acessível diretamente e que, portanto, para que a gente estude o ser Deus e estude o nosso relacionamento com Ele enquanto cristãos, que isso seja feito por argumentos de justificação. Tudo bem? Essa é a essência, de um lado. Do outro lado, eu vou trazer uma leitura do livro Deus, a Liberdade e o Mal, na primeira parte, em que Alvin Plantinga introduz qual o objetivo dele nesse livro. Né? Um livro onde ele traz com grande qualidade, né? Com grande sofisticação, aquilo que a gente vai chamar aqui de apologética forte. Então, a apologética que se propõe a estabelecer uma teologia natural. Então, nas palavras de Alvin Plantinga, a crença em Deus significa confiar em Deus, aceitá-lo, entregar-lhe a nossa vida. Para o crente, o mundo inteiro parece diferente. O céu azul, florestas verdejantes, imensas montanhas, oceano ondulante, amigos e família. O amor nas suas muitas formas e várias manifestações. O crente vê essas coisas como dádivas de Deus. O universo inteiro assume para ele um aspecto pessoal. A verdade fundamental sobre a realidade é a verdade sobre uma pessoa. Assim, acreditar em Deus é mais do que aceitar a proposição que Deus existe. Mesmo assim, inclui pelo menos isso. Não faz muito sentido acreditar em Deus e agradecer-lhe pelas montanhas, sem acreditar que há tal pessoa a quem agradecer, e que ele é, de algum modo, responsável pelas montanhas. Nem podemos confiar em Deus e entregar-lhe a ele sem crer que ele existe. É necessário que quem se aproxima de Deus creia que ele existe e recompense os que o buscam. Essa é uma citação que ele faz de Hebreus 11:6. Então, aqui nesse canal nós vamos seguir essas duas vias. Uma delas é a de justificação desse conjunto de crenças que a gente define como cristianismo, mas que compreende realidades metafísicas as quais a gente não acessa diretamente pela razão. Não é como, por exemplo, uma caneta ou um papel, as coisas, a realidade que a gente pode estudar a partir de ciências como a física, a biologia. E a outra ideia é provar aquilo que é mínimo para a fé cristã, que é a existência de Deus. Então, esse é o modo como eu quero organizar aqui os argumentos e a construção do raciocínio lógico neste canal. Bom, pessoal, então por esse vídeo é isso. Na sequência, eu gostaria de começar a construir um raciocínio em torno das demonstrações a respeito dessa premissa, né, de que Deus existe. Eu ainda não sei se vou fazer isso por meio da construção que São Tomás faz na sequência da Suma Teológica ou por meio de alguns trabalhos do Alvin Plantinga. Eu também estou pensando em trazer algo a partir de alguns trabalhos de mestrado e alguns artigos que existem em língua portuguesa, né? Então, tentar minerar algum tipo de apologética nacional, vamos dizer assim, né? Se é que a gente pode definir algo nesse sentido, porque a crença cristã é a mesma em qualquer lugar do mundo, né? Então, a apologética, digamos assim, segue o mesmo rumo, né? Mas o que eu vou procurar trazer é material acessível para que vocês leiam e material interessante para que a gente estude e reflita juntos. Então é isso, até a próxima e tchau, tchau.